Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, 3 dicas para a transcendência do ego. Primeira coisa, né, saber o que é esse tal de ego que eu falo tanto em todos os meus vídeos. Tem aqui na descrição do vídeo, tem um link que vai para um texto do Osho falando o que é ego, essa é a definição que eu uso. Mas só para ficar fácil de entender, ego é tudo aquilo que a gente não é. Tudo aquilo que nos ensinaram sobre nós e que a gente constrói em média até os 7 anos de idade. Então, regrinhas que a gente vai absorvendo da sociedade, sabe? E isso vai fazendo com que a gente tenha uma noção de eu, que é uma noção errada, né? Então, o Osho fala muito isso, que a gente aprende aquilo que a gente é, entrando em contato com aquilo que a gente não é. Aí você pode me perguntar, muita gente me pergunta, mas não é tão mais fácil o ego não existir? Né? Porque se o ego é como se fosse uma poeira que está em volta de nós, né? Se o ego é como se fosse se o ego é um problema, por que ele existe? Qual a função dele? E na verdade, gente, aqui na terceira dimensão a gente aprende as coisas pela dualidade, pelo contraste. Eu até fiz um texto há um tempo atrás falando sobre o sistema imunológico, né, fazendo uma analogia com a nossa vivência aqui no planeta Terra. Então, muitos médicos já falam hoje, isso é muito comum da gente ouvir alguns médicos falando, da importância, por exemplo, de você deixar a criança entrar em contato com a sujeira para ela fortalecer o sistema imunológico. Se você ficar querendo limpar tudo o tempo todo, né, dar não sei quantos banhos e limpar tudo o tempo todo, a pessoa não desenvolve o sistema imunológico. Então é importante o contato com a sujeira, um pouquinho de contato, claro, para que ela possa fortalecer o sistema imunológico e assim ela não fica doente toda hora. Analogamente, gente, viver num planeta tão sujinho, né, como o nosso, num planeta tão denso, nos ajuda a desenvolver a consciência pelo contraste, né? Então, é por isso que o ego é necessário, porque é entrando em contato com tudo aquilo que a gente não é, com a Matrix, né, com todas as ilusões, com todos os ideais, com todas as regras, com aquelas coisas que nos ensinaram que são feias, que são sujas, que são pecados, né, com tristeza, com raiva, enfim. Entrando em contato com tudo isso, a gente vai sabendo o que realmente a gente é, o que a gente não é. A gente vai desenvolvendo a convicção interna. Então a gente precisa dessa dualidade, dessa musculação, como falam os mentores, para que a gente possa expandir a nossa percepção. Nesse sentido, a meditação é fundamental. E aí, gente, é super importante explicar o que é meditação, porque às vezes tem gente que me fala, e não foi só uma vez que eu ouvi isso, tipo assim, você não pode ser tão dogmática, ficar falando de meditação como se a meditação fosse salvar a humanidade. E na verdade, quem fala isso é porque provavelmente tem uma visão coloquial do que é meditação. A pessoa pensa que meditação é uma técnica. Meditação não é técnica, meditação não é religião, gente. Meditação é reconexão com a essência, então não tem nada a ver com dogma, é simplesmente a gente voltar para aquilo que a gente é, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai aprender a voltar para aquilo que a gente é, por isso que eu falo tanto em meditação, porque a gente só precisa meditar porque a gente se identificou com o ego. Se a gente não tem ego, se a gente não se identifica com o ego, não tem por que meditar. Meditação é como se fosse um remédio, né, para a gente aprender a se reconectar com a nossa essência. Então, para quem já transcendeu o ego, por exemplo, um iluminado, um Jesus Cristo, um Buda, um Osho, eles não precisavam mais meditar, eles viviam sempre em estado meditativo, percebe? Nós, réis mortais, que estamos aprendendo e ainda estamos identificados com o ego, precisamos meditar. Então a gente precisa, e seria bom, né, a gente ter um cantinho em casa, que é aquele cantinho da meditação, sabe aquele cantinho que é só seu, aquela cadeirinha, aquele sofá, aquela poltroninha gostosa que só você senta, que você tem ali um altarzinho, a sua energia de preferência, só a sua energia, um lugarzinho que só de você olhar você já sente vontade de meditar, né? Então você fica ali, que seja 1 minuto, que seja 30 segundos, já é lucro. Pra quem não faz nada, gente, 30 segundos já é lucro. Depois você fica 1 minuto, 2, 3,
5, 10, 15, aí você chega a 1 hora. Tem gente que ouve falar de meditação hoje e amanhã já quer se iluminar. Né? Aí já vem o ego à frente de novo no comando, querendo te controlar. Ou tem gente que já pensa assim, é tão difícil meditar, minha mente não para, não vou conseguir nunca. Aí a pessoa nem tenta. O próprio Osho fala isso. Tem gente que por achar difícil nem tenta. Aí 30 segundos, experimenta. Faz isso na sua casa agora, você que está me ouvindo. Pausa um pouquinho o vídeo e fica 30 segundos. Tem até o barulho do cachorrinho lá fora, né? Procure integrar os barulhos externos sem brigar com eles, não cria uma tensão. Então fica 30 segundos respirando pelo diafragma, de olhos fechados, só sentindo a vibe. Claro, os pensamentos vão vir, né? Inevitavelmente eles vão vir. Quantos e quantos anos você está habituado a ter uma mente muito agitada, tagarela? Então, claro, os pensamentos vão vir e o treino é aos pouquinhos você ir ficando indiferente a eles, mas não é ficar brigando com eles. Tem até vídeo de meditação aqui no canal do Ali Cravo, ele explica em detalhes, né, o que é a meditação. O vídeo dele está excelente, está muito detalhado, então para quem gosta mais dessa parte mais didática, os vídeos do Ali são excelentes principalmente para isso, para quem gosta de explicações mais profundas e mais detalhadas. E tem um vídeo de meditação também que eu recomendo para vocês. Então, gente, ter ali o cantinho da meditação é fundamental. Uma dica legal para quem é muito agitado, ansioso, hiperativo e não consegue ficar quieto ali, né, deixar o ego em silêncio por 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, qual que é a minha recomendação? Faça a sua meditação depois de alguma atividade física intensa. Então, depois que você correu, depois que você, sei lá, dançou, né? Depois que você teve uma relação sexual intensa, ou mesmo depois da masturbação, você tá lá tranquilo, relaxado, achando a vida maravilhosa, né? Tão bom, né? Soltar o corpo, ter uma integração com o próprio corpo. Então aí sim é o momento ideal para você meditar. Você tá relaxado, você não tá com desejo nenhum, né? Você já gastou todo o desejo que você tinha, toda a ansiedade, então é o momento ideal para você aquietar o ego, silenciar e olhar para dentro de si mesmo. Uma outra dica legal para a transcendência do ego, para a expansão da consciência, é você ouvir músicas que tenham uma vibração elevada. Eu não sei explicar isso muito a fundo, tá, gente? Quem é perito nesse assunto é o Ali Cravo, porque ele é músico, já trabalhou com frequências e tal, usa muito também no trabalho dele essas frequências. Eu não sei explicar muito a fundo, mas o que eu sei, isso intuitivamente, eu percebo na minha vida prática, é que quando eu escuto músicas, por exemplo, como Claude Debussy, né, que foi um compositor francês do século XIX e começo do século XX, é um dos meus preferidos, o Debussy e o Chopin. Eu sou fascinada pelos dois, escuto praticamente todos os dias. O Debussy, por ele ter uma música fora do padrão, né, ele nos ajuda a sair do ego, então nos ajuda nesse processo de transcendência. Vai te ajudar a sair da linearidade e pode ser uma excelente pré-meditação. Tem também a calibração arcturiana, que foi canalizada pelo Ali, tá no canal dele, é só vocês digitarem calibração arcturiana. Vocês podem fazer essa calibração para os chakras. Após fazerem essa calibração, podem fazer uma meditação. Então, ouvir músicas, ouvir mantras também é maravilhoso, Deva Premal. Gente, cada mantra maravilhoso, parece que você está num templo. Você coloca aquilo na sua casa, aqueles mantras, os mantras vão defumando a sua casa, assim, né? Como se fosse um incenso. É um incenso musical que você coloca e que vai mudando a vibração da sua casa, a sua vibração. E a terceira dica é, como eu sempre falo, a corporalidade. Corporalidade, gente, envolve tudo. Envolve sexo, envolve alimentação, envolve sono. Corporalidade é basicamente você estar presente quando você está fazendo alguma coisa. A coisa mais importante da corporalidade, sem dúvida, é a sexualidade. Então você ter uma vida sexual plena, e para isso você não precisa necessariamente ter um parceiro afetivo, né? Você pode, por exemplo, praticar masturbação. E aí sempre que eu falo isso, as pessoas falam: ai, mas eu ouvi no centro espírita que eu frequento que masturbação atrai espírito ruim.
Gente, eu me permito discordar disso pelo seguinte, porque, a meu ver, né, o que atrai espírito ruim é você fazer as coisas com energia baixa, densa, com culpa, com medo. Isso atrai espírito ruim. Tudo que você faz com amor, com leveza, com alegria, sem culpa nenhuma, entregue para o momento, é extremamente libertador. Né? Então aí você tem que botar na balança o que você prefere. Faça a sua experiência, tenha a sua vivência. Não acredite em dogmas, em nada que alguém te impõe e nem no que eu tô falando. Não é pra você seguir cegamente tudo que eu tô te falando aqui. Não, você tem que sentir no seu coração o que você tem afinidade e o que funciona melhor pra você. Então se de repente você tá com a libido super travada, principalmente nós mulheres, a gente não tem uma percepção tão direta, né, do nosso mau humor, muitas vezes com a libido presa. Então às vezes você tá lá irritada, mal-humorada, qualquer coisa te incomoda, tudo que as pessoas falam te enche o saco, você não sabe por quê, né? Aí você vai lá pro seu quarto, coloca uma musiquinha que você goste, que eleve a sua frequência, um incenso, uns aromas gostosos, e vai ter um encontro com você mesma, com o seu próprio corpo, vai tocar o seu corpo. Não necessariamente você precisa ter um orgasmo, mas se você tiver, melhor ainda, porque toda aquela energia que está presa no chakra básico, é essa energia, gente, vocês podem reparar, principalmente vocês, mulheres, quando essa energia está presa, fica tudo preso aqui na barriga e aqui, assim, parece que tem alguém te pressionando aqui, né? Então fica tudo travado, você não consegue nem conversar direito, te incomoda, você fica, né, a flor da pele. Então vai pro seu quarto, tenha essa vivência amorosa com você mesmo. Como é que isso pode atrair espírito ruim, gente? Uma vivência amorosa com você, uma vivência leve, alegre, sem culpa, que você está conhecendo o seu corpo, se permitindo ter prazer, entrando em contato com coisas sagradas. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de feio. O feio está na cabeça de quem acha que é feio, né? Depende de como a pessoa faz. Se ela faz com raiva, com culpa, né? Ai meu Deus, tomara que ninguém descubra, ai que feio, que sujo. Aí é claro que vai atrair espírito ruim, porque ela tá vibrando nessa frequência, né, gente? Mas faz de uma forma alegre, legal, conhecendo o seu corpo, né? Sempre que eu falo sobre esse assunto, todo mundo ri nos meus posts, porque a sexualidade é uma coisa muito reprimida, então dificilmente você encontra pessoas falando desse tema com naturalidade, com leveza, com alegria, sempre dando risadinha, sempre achando engraçado, porque realmente é, né? Quando a gente pensa nesses temas, é tudo muito engraçado, ou tudo, nossa, a Gisela falando isso, né? Tem sempre um choque, porque é um tabu. Mas quando você começa a tratar com naturalidade, com leveza, com alegria, você vai vendo que não é nada assim tão terrível e que é um momento muito bom de encontro com você mesmo, que você está liberando aquela energia que está presa e está permitindo que a energia do orgônio, né, estudem um pouquinho de William Reich, vocês vão entender, quem não conhece o Reich, vocês vão entender o que é esse orgônio, mas é basicamente a energia da vida. Então se a gente tá com aquela energia parada em algum lugar, presa, fica tudo travado, a gente tá sempre com medo, rígido. Então procura ter esse momento de amor com você mesmo. Se você tem um parceiro ou uma parceira que você ama, ou mesmo que você não ama, mas que tem uma troca profunda ali, que tem uma entrega, aproveite para ter essa vivência sexual intensa e profunda com essa pessoa. Você vai perceber quanta coisa na sua vida vai melhorar. Os mentores, em algumas sessões, eles já me falaram, Gisela, se você soubesse quantas doenças a pessoa deixa de ter quando ela tem uma vivência sexual profunda, você nem imagina quantas curas são feitas. E os espíritos também fazem curas nas pessoas enquanto elas estão dormindo. Os nossos queridos Exus, as pombagiras, eles fazem a cura enquanto a pessoa está dormindo. Então, às vezes a pessoa é super travada, reprimida, acha tudo feio, pecado, sabe? A pessoa às vezes toda reprimida e tá lá, né, com a libido bombando. Mas não dá o braço a torcer, tá se reprimindo porque acha que é feio, que é pecado, que vai atrair espírito ruim. Aí o que acontece? Os espíritos, muitas vezes, com a permissão da pessoa, fazem um trabalho enquanto ela dorme. Aí ela sonha com sexo, ela acorda toda empolgada, né? Na verdade foi uma cura sexual que muitas vezes ela teve enquanto ela dormia, né? Então nossos amigos espirituais estão sempre nos ajudando de uma forma ou de outra. Eu sou muito grata a eles por isso. Eles também estão sempre aqui comigo nos meus trabalhos, né? Quem é clarividente ou mesmo quem tem qualquer tipo de mediunidade consegue perceber a presença deles. Enfim, gente, mas então viva a sua sexualidade de uma forma plena. Outra coisa que é super importante é a alimentação.
Esse é um tema que eu nunca entrei profundamente aqui, também não sou especialista nesse tema, mas tenho estudado muito sobre isso. E o que eu tenho visto é que açúcar, né, carboidrato ruim faz muito mal para nós, a gente já sabe disso há muito tempo, né? Mas, no entanto, a gente come muita coisa industrializada, né, gente? Muita coisa de pacotinho. Imagina no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, as pessoas ficavam comendo coisa que tinha rótulo, que tinha pacotinho, abrindo o pacotinho para comer. Eles tinham uma alimentação saudável, natural, por isso que naquela época não tinha tanto diabetes, por exemplo, não tinha tanta obesidade, né? Não tinha tanto câncer como se tem hoje. Tudo isso é decorrente também, além dos altos níveis de estresse que a gente vive, muito cortisol, também é fruto do açúcar, que é a pior droga que existe, gente. Muitas pessoas me pedem para falar sobre droga, que a pior droga que existe é o açúcar. E a gente tende a consumir diariamente. E esse tipo de alimentação com muito carboidrato ruim nos deixa extremamente letárgicos, sempre com sono e muitas vezes também sempre com vontade de comer de novo. Porque a gente dá aqueles picos de glicemia no sangue, então a gente está sempre pensando em comida quando a gente come porcaria. Você vira um escravo da comida, está sempre pensando em comida, nunca se sacia, depois você engorda e aí você vai fazer aquela dieta de contar caloria, que são terríveis, né? E aí você fica passando privação, então vira assim um vício mesmo, né? Então essa questão da comida é um problema mundial. Aqui, se não me engano, no Brasil, eu vi o Dr. Laí Ribeiro falando isso. O Brasil é o país que mais consome açúcar no mundo. Gente, a gente tem um paladar bastante mimado, né? Que precisa sempre de um docinho, uma balinha, um chocolatinho. O chocolate é maravilhoso, se você come aquele 85%, 90%, 100% é maravilhoso. Mas em geral o que a gente come é açúcar com cacau e não cacau com açúcar, né? A gente gosta do açúcar, não é do cacau, porque o cacau é mais amarguinho, ele não tem aquele gosto, né? Do chocolate que não é 85% dos chocolates convencionais. Enfim, então diminuir carboidrato é super importante, faz muito bem para o seu cérebro, vai te deixar muito mais ativo, muito mais ligado, muito mais desperto, não vai te deixar com sono o tempo todo, naquele estado meio zumbi, ou até mesmo escravo da comida, pensando em comida o tempo todo. Recomendo muito que vocês vejam os vídeos do Dr. Laí Ribeiro, do Dr. Vitor Sorrentino, do Flávio Passos, do Dr. Souto. São pessoas maravilhosas que estão aí na mídia fazendo um trabalho lindo, trazendo uma nova consciência alimentar para as pessoas através de uma nova medicina, né? Outra coisa super importante também é o sono, né, gente? Eu estava vendo o Dr. Laí Ribeiro falando, né, que a melatonina que é produzida durante o sono ela é super importante. E se a gente acorda muitas vezes durante a noite, tipo assim, acorda para fazer xixi, por exemplo, e a gente acende a luz, isso é terrível, porque isso corta a produção de melatonina pela glândula pineal. Então é bacana você ter uma lanterna de luz vermelha do lado da sua cama, querido avião. Então é bacana você ter uma lanterna de luz vermelha do lado da sua cama, então quando você vai no banheiro você acende essa lanterna de luz vermelha, porque ela não corta a produção de melatonina pela glândula pineal, né? Então, gente, são pequenos detalhes assim que são muito interessantes. Tem até um hangout do Dr. Laí Ribeiro no YouTube, não sei se está disponível, eu sou assinante da Academia Laí Ribeiro, então eu sempre acompanho as postagens por lá, mas eu acredito que tenha no YouTube também, que é um vídeo que chama Melhore o Seu Cérebro. Gente, essa palestra, bom, todas as palestras do Laí Ribeiro são fundamentais, são muito importantes, são muito boas, muito claras, cheias de conteúdo. Eu assisto com um caderninho, assim, anotando tudo. Essa do cérebro, se não me engano, é nessa do cérebro que ele fala da produção de melatonina, né? Inclusive ele fala, para quem tem dificuldade de dormir, ele fala de um óculos que corta o raio azul que a pessoa põe e aquilo vai estimulando a melatonina. Assistam esse hangout, gente. O hangout chama Melhore o Seu Cérebro, Laí Ribeiro. Se vocês procurarem no YouTube, o link Academia Laí Ribeiro e digitarem Melhore o Seu Cérebro, provavelmente vocês vão encontrar esse vídeo. Tá bom, gente? É isso. Espero muito que esse vídeo tenha tocado o seu coração de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.